Amém? Quem creu em nossa pregação? Amém. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, até aqui, Senhor, te louvamos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que ela venha entrar em nosso coração, que ela venha entrar na nossa mente, na nossa consciência, que possamos aprender contigo nessa manhã, Deus, para vivermos a tua palavra, para caminharmos contigo, Senhor, como discípulos teus, Pai, em nome de Jesus. Tira todo cansaço, impedimento, distração, que o diabo não venha semear coisas erradas, Pai, mas ao contrário, que o teu Espírito venha avivar a mente de cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Podem sentar. Eu queria perguntar a cada um, Lucas, quem é Jesus para você? Assim, rapidamente. Rei de Israel. Alessandra, quem é Jesus para você? Meu Salvador. Seu Salvador. Quem é Jesus para você? Salvador. Também Salvador. Quem é Jesus para você? Salvador também. Quem é Jesus para você, pastor? Senhor. O Senhor. Senhor e Salvador. Quem é Jesus para você, Diana? Meu Salvador e meu melhor amigo. E o quê? Meu melhor amigo. Quem é Jesus para você, irmã Tânia? O Salvador, eu Senhor, o nosso pastor. Quem é Jesus para você, irmã Tânia? É meu Senhor, meu Deus, meu Pai, é o poderoso de Israel. É tudo para mim. Quem é Jesus? É muita coisa.
Jesus é Salvador, Ele veio nos salvar. Ele é o rei de Israel? Sim, é o rei de Israel. É tudo que vocês falaram, mas quem é Jesus de fato? Jesus é o El Elyon. É o Deus conosco. Jesus é o poderoso. Jesus é o Criador. Amém. É Ele que governa sobre todas as coisas. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é 3 em 1, é um só. E Ele, na condição de poderoso, veio nascer de mulher e viver como homem que não tinha poder, tinha poder, mas não exerceu o seu poder, porque Ele veio cumprir uma tarefa, uma missão. Nós, como pequenos que somos, nós podemos e temos vontades. Só que Deus, Ele diz assim, a sua vontade precisa ficar de lado, porque eu deixo uma missão para vocês. Vocês não precisam morrer na cruz, mas a missão foi dada para vocês. Amados, essa profecia não foi alguém que assistiu à crucificação e escreveu. Essa profecia sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, do Todo-Poderoso, e viveu humildemente, porque quis ensinar para nós, ele poderia ter exterminado todo mundo na hora. Quando Malco chega com os outros oficiais para prender, quando Judas beija Jesus, traindo Jesus, e que Pedro desembanha a espada, Jesus diz assim, se eu quisesse, não teria miríades e miríades de anjos aqui para acabar com tudo isso. Se ele quisesse, não podia soprar e morrer todo mundo. Mas o grande amor de Deus, Ele veio para ensinar. E essa profecia, essa mensagem ao povo, para saber que o Messias viria, como seria, nós lemos tudo aqui, foi dado a Isaías essa profecia, foi 7 séculos antes da vinda de Jesus, foi 700 anos antes da vinda de Jesus. Não foi alguém que assistiu à crucificação e resolveu escrever, não. Dá para entender a profundidade disso, amado. Sabe por que isso? Porque todo o governo está na mão de Deus. Ele sabe todas as coisas, tudo que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, está escrito para nós sabermos e não sermos o quê? Enganados e não chegar na hora do julgamento e dizer assim, mas o Senhor não avisou. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Não foi uma testemunha que assistiu à crucificação e ensinou. A doutrina da expiação vicária está resumida lá em 2 Coríntios 5, 21. Eu gostaria que você fosse lá. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina da expiação vicária de Cristo
para as nossas vidas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Por quê? Ele se deixou levar para a cruz e morrer na cruz no nosso lugar. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então ele vai para a cruz, ele morre na cruz, e ali, aquele que olha para Cristo, vive Cristo, aprende de Cristo e é discípulo de Cristo, ele é justificado, é perdoado e justificado perante Deus. Não é viver de qualquer maneira e querer ser justificado, não. A expiação, essa doutrina da expiação vicária, ela é muito séria. Não é brinquedo, não é brincadeira. Os homens podem escrever o que for, os homens podem falar o que for, mas o que importa é o que está escrito na palavra da verdade, na Escritura Sagrada. Não é brincadeira. Aí, no nosso texto diz, quem creu? Começa assim, quem creu em nossa pregação? Ninguém creu. Não creu naquela época e não crê. A maioria não crê na pregação. Porque sai daqui, a gente sai daqui e esquece o que foi pregado. A gente esquece, a gente só lembra que tem um Deus e que a gente pode orar, chorar, suplicar, pedir, e Ele é tão bom que Ele ouve. Quem creu na pregação? Quem crê na pregação? A incredulidade e a cegueira daquela época persevera até hoje. Até hoje. Essa é a causa. Essa é a causa de não ter frequência na escola bíblica, de não ter frequência em culto que se prega a palavra. Essa é a causa. Porque não crê na pregação. Nós estamos buscando o alívio da alma, mas não o avivamento do espírito. Eu preguei aqui sobre neopentecostalismo. Nós somos pentecostais? Sim ou não? Oi? Somos pentecostais? Por que nós somos pentecostais? Oi? Por que nós somos pentecostais? Vocês estão afirmando que somos pentecostais. Por que nós somos pentecostais? Hã? Fala alto. Nós somos pentecostais, isso é para todos. Está escrito, é para todos. Nós somos pentecostais porque acreditamos no batismo do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, vivemos os dons, os milagres de Deus. Somos pentecostais por causa disso. Mas não somos neopentecostais. Por que não somos neopentecostais? Quem lembra da pregação? Hã? Quem creu na pregação? Não somos neopentecostais porque nós não trazemos para dentro da igreja os ritos africanos, os ritos de espiritismo, de ficar rodopiando, de ficar fazendo essas coisas. Nós pregamos a palavra, vivemos a palavra e Deus se manifesta com os dons. Amém? Isso é ser pentecostal. Amém? Mas tem a igreja tradicional. Tem igrejas tradicionais. O que significa igrejas tradicionais? Quem sabe? São igrejas que não foram renovadas, não acreditam nos dons espirituais. Prega-se a palavra, mas não vive, não pode dar um glória a Deus dentro da igreja. Não pode levantar a mão. É tipo assim, mal comparando, porque são evangélicos também.
Mas o líder não acredita nos dons, acha que foi só para aquela época e não para agora. Mas Deus faz milagre ou não faz? Faz. Tem o dom da língua ou não tem? Tem os dons espirituais ou não tem? Tem. Então Deus fez vir, né? Não só no Pentecostes, mas Jesus foi, o Espírito Santo veio trazendo todos os dons. E se você quiser o dom, a palavra de Deus diz: ora, pede que Ele dá. Amém? Mas quem creu? A gente tem que prestar atenção no culto, na palavra, mano. Não só para ouvir, sabe? É para aprender e viver essa palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas não é só para você ter poder e não fazer nada. Você está aqui, daqui a pouco você não está e volta mês que vem. E que poder é esse que vai ser manifesto? Nunca vai ser. A palavra de Deus diz que eles estavam, quando veio o poder do Espírito Santo, eles estavam reunidos. Eles se reuniam. Desceu sobre língua de fogo ali, desceu aquele fogo. Teve outra hora que veio um vento impetuoso. Quem crê na palavra? Aquele povo não creu e até hoje a maioria não crê. Se o culto não tiver movimento, diz que Deus não está ali. Mas Deus está em todo lugar. E onde a palavra dele é pregada, ele está. Amém? E, infelizmente, até hoje, a revelação de Deus, que é a Escritura, é aquela que revela o Salvador. A Escritura. A humilhação de Cristo. Ele foi humilhado, foi cuspido, fizeram atrocidades com ele. Sabe por que ele foi humilhado? Porque o ser humano, ele não reconhece um homem de Deus. Se ele não tem o Espírito de Deus, o homem natural, ele não consegue identificar um homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente. Ali eles não conseguiam discernir, nem mesmo os discípulos, sabendo o que ia acontecer com Jesus, eles mesmos se dispersaram. Ele não tinha atração física, porque ele é uma pessoa normal. Ele veio com um corpo normal, de um homem normal. Qualquer um que olhar para qualquer pessoa vai ver um homem ou uma mulher. Mas quando você é espiritual, você vai olhar para o homem espiritual e vai discernir que ele é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Que o Espírito de Deus está ali. Só a fé em Deus vai permitir que você discerna e reconheça quem é espiritual, quem não é. Só a fé vai fazer você identificar. E como tem pessoas, não pela fé, mas pelo interesse de adivinhação, tem seguido o diabo. Tem seguido coisas que não são de Deus. Porque o diabo, ele revela também. Sim ou não? Sim. Ele revela, ele conhece as coisas, ele só não sabe o que você pensa. Mas ele conhece todas as coisas. E ali, amado, somente a fé ia abrir os olhos daqueles homens para ver a formosura do sofredor de Gólgota. Porque Jesus foi morto em Gólgota. Mas ninguém quando espetou Jesus, que saiu água e sangue, aleluia, ele
disse: verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Quando Tomé viu as chagas, disse: Senhor, é o Senhor mesmo. Tem muitos que têm só olhos naturais, não têm o Espírito Santo, e não conseguem entender, ver, reconhecer quem é de Deus de fato e quem não é. Eu preguei aqui domingo passado, ensinei como reconhecer se a pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus ou pelo diabo. Lembra disso? O fato dela estar sendo levada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, significa que ela é uma pessoa, uma mulher um homem de Deus, que se rende, se sujeita a Deus e não ao inimigo. Mas tem muitas pessoas boas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Não tem? Você vai encontrar pessoas boas que ainda não conheceram Jesus, que não se batizaram, mas elas são boas. Elas eram tão boas que pela bondade delas, elas deixam de lado o quê? O que é mal. Tem bom caráter, são boas, não praticam injustiça, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, a sua fé vai reconhecer quem é de Deus. Vai reconhecer quem tem o Espírito Santo de Deus. Ali eles não reconheceram Jesus, por isso que eles fizeram aquilo tudo, e ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, amados, por homens cujo a expiação está sendo feita por eles. Olha como é profundo. O pecado é de quem? E o castigo é para quem? Para nós, mas ele estava sofrendo isso. Ele sofrendo por quem? Por aqueles que ele estava pagando o pecado. Ele está morrendo, ele morreu na cruz por você que é, e por mim, por nós que somos pecadores, e nós queremos fazer as nossas vontades e não a vontade dele. Nós queremos continuar sendo como somos, quem somos. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, mas eu sou assim mesmo, pastor. Deus entende. Deus sabe, Deus me fez assim, foi Ele que me fez. Ainda bota a culpa em Deus. Ele fez o teu corpo. Ele fez a tua alma. Mas o Espírito, ele só dá para aquele que, de fato, quiser viver uma vida com Ele. Ele fez e deixou você escolher quem você quer ser. Quem você quer ser? Homens de dores. A palavra de Deus diz que ele seria homem de dores, e ele foi homem de dores. Por que ele foi homem de dores? Por que ele foi homem de dores? Por que ele teve tantas dores? Por quê? Porque ele foi açoitado? Doeu? Doeu. Porque ele recebeu uma coroa de espinho? Doeu? Doeu. Sangrou. Mas quando ele estava lá, no Getsemane, ele não estava sendo açoitado. Ele não estava recebendo coroa de espinho. Mas ele chorou o quê? Sangue. Sabe por quê, amado? Ele foi homem de dores, porque a maior dor que tem é da alma. A maior dor que tem é você saber que a pessoa, ela não está nem aí. Ele sabia ali, ele estava sendo humilhado, ultrajado, vivendo aquilo tudo, e ele fazendo aquilo para livrar do pecado e do inferno. Então a dor da alma dele era maior do que a dor do corpo dele. Dá para entender isso, amor?
Tem gente que diz assim, me bate, mas não me ofenda. Porque a dor da alma dói mais, sangra mais do que o corpo. O corpo daqui a pouco passa. Mas se você não tiver Jesus, a dor da alma vai te adoecer, vai te enfermar. Porque a dor da alma é pior. E aí ele foi homem de dores porque ele viu, até os discípulos dele foram embora, só ficou João. E mesmo sabendo, tem pessoas que sabem que você precisa, sabem que você está vivendo, que você está passando, que você está precisando de ajuda. Tem pessoas que sabem que a igreja precisa de oficiais, precisa de gente de responsabilidade, precisa de gente que tem amor pela obra e não está aqui. E tem pessoas que sabem que você precisa de alguma coisa e não está lá para te ajudar e ainda vai embora e diz assim, infelizmente eu não posso fazer nada, eu tenho um compromisso. Sim ou não? Tem gente que vê a pessoa morrendo e diz assim, eu não posso fazer nada, ele que escolheu essa vida. Mas não fala de Jesus. Não fala de Jesus. Tem pessoas que disseram para mim, por que você perde tempo em atender esses traficantes, bandidos, no centro de recuperação? Jesus quer dar oportunidade a todos que querem nada. E Jesus ali chorou por isso. Jesus ali sentiu dor por isso. Porque ele estava dando a alma dele, o corpo dele, estava dando a vida dele ali para morrer, sofrer aquilo tudo, para você que crê nele e viver uma vida com ele, ser salvo e ter direito a uma vida abençoada, perdoada dos pecados e viver uma vida eterna, aleluia. E sabe por que fez isso, amado? Porque a vontade dele era a vontade do Pai. A vontade do Pai também era a vontade dele. Porque ele fazia o que o Pai dizia. Será que você está disposto a fazer o que o Pai manda você fazer? A vontade do Pai era a mesma vontade dele. Será que você está disposto não a morrer na cruz, mas engolir alguns sapos para viver uma vida com Cristo? Está disposto a deixar alguns dias para servir a Cristo? Deixar as concupiscências da carne para se santificar em Cristo? Será que você está disposto? Nós não temos que nos humilhar como ele se humilhou. A gente só se humilha na presença de Deus, nos ajoelhamos diante de Deus. Mas nós temos que nos separar, e isso é diferente. Separar o nosso ego do nosso espírito. Temos que nos separar, de sair da roda dos escarnecedores, sair das diversões satânicas, das orgias, sair da boca falar coisas que não deve. A gente tem que separar isso. Essas coisas pertencem ao mundo, essas coisas pertencem. Eles pensam até que são livres, mas eles são escravos de Satanás. Porque quando você se santifica e você se esforça em cumprir, em exercer e ser discípulo de Cristo, você é livre, porque Satanás não tem poder, não tem autoridade de nem tocar em você. Ele só vai ficar ao derredor, mas ao redor vai estar os anjos te protegendo. Aleluia. E ali os anjos, a hora que ele quisesse, se ele desejasse não fazer mais a vontade de Deus, do Pai, ele descia daquela cruz e disseram para ele, tu não é Deus, desce da cruz. Só que ele tinha um objetivo maior. Tem pessoas que dizem assim, para que você está vivendo isso? Larga isso. Porque você tem um objetivo maior. A missão sempre é maior do que a nossa vontade. A
Ela precisa estar acima da nossa vontade. E para isso, amado, sabe, para você viver a vontade de Deus, para você ser diferente, você ser separado, é preciso ter paciência em primeiro lugar. Fé, paciência, coragem, coragem de dizer não, sabe? Coragem para dizer não. Coragem precisa ser livre do que? Das vontades desse corpo, né? E vontade de crer na paixão de Cristo através da fé. Ter paixão por Cristo. Quem ama Jesus? Amém. Agora, quem é apaixonado por Jesus? Apaixonado por Jesus, amados. Não vou dizer que vocês não são, que eu não posso falar, mas as nossas ações dizem se somos apaixonados ou não. Amor, tudo bem, mas paixão? Quem é apaixonado não deixa de ver um dia, de falar um dia, de exercer um dia, não deixa um minuto. Paixão é algo que transpõe todas as coisas. Nada é mais importante. Todo mundo aqui já foi apaixonado algum dia por alguma pessoa, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Paixão não vê sacrifício, paixão não vê defeito, paixão não vê nada, a não ser o desejo de estar junto. Sim ou não? Nós podemos dizer que somos apaixonados por Jesus? Se nós nos deixamos algumas coisas para estar na casa de Deus, como somos apaixonados por Jesus? Mas se você tem alguma coisa, quem é apaixonado por alguém, se tiver alguma coisa, e posso dizer que boto nessa aposta, se é assim que eu posso falar, se colocar, não, mas você vai receber 10 mil reais, e a pessoa que ela é apaixonada, que está recebendo a proposta de receber 10 mil reais, se tiver aqui na igreja, ela vai dizer, não, eu vou para a igreja, porque fulano vai estar lá. Vai deixar os 10 mil reais. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Sim. A paixão é algo muito maior. Quem deixaria os 10 mil reais para vir adorar somente a Deus? Se trabalham até domingo e não vem adorar a Deus. A gente não deixa, a gente bota a mão na mente, bota a mão na consciência. Eu sou apaixonado de fato por Jesus? Ou será que as coisas são motivo para eu não estar adorando Jesus? Você quer um ano melhor? Você quer um ano saudável? Você quer um ano cheio da graça, do poder de Deus, da bondade de Deus? Você quer bênção multiplicada? Você precisa ser apaixonado por Jesus. Você não precisa ser religioso, mas precisa ser apaixonado por Jesus. Versículo 8 do nosso texto diz assim: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa das transgressões do meu povo. Foi por causa de Roma? Não. Foi Roma que prendeu, que botou ele na cruz. Mas por causa das transgressões de quem? Do povo, amado. Quem é povo de Deus aqui? Por causa das nossas transgressões.
Por causa do povo, desde aquela época até hoje, será até o final, por causa das transgressões. Crucificam Jesus até hoje. Crucificam Jesus até hoje. Olha só, quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? 3 anos. Sim ou não? 3 anos os discípulos andaram com Jesus aprendendo o quê? Tudo. Fizeram um seminário com Cristo. Mas eles mesmos, sabendo o que ia acontecer, fugiram aterrorizados. Aterrorizados. Eles não acreditaram no que Jesus falou. Eles não prestaram atenção. Eles não entenderam a profundidade. Eles não entenderam que era necessário passar por aquilo por causa das transgressões. Eles ficaram maravilhados porque até os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus disse para eles: não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. Fiquem felizes se vocês tiverem certeza que o nome de vocês está escrito no livro da vida. E ali era a oportunidade, a crucificação foi a oportunidade para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Tudo isso está sendo falado aqui hoje. Você já sabe? Sabe? E por que Deus manda repetir? Por que Deus dá essa palavra de novo? Porque assim como aqueles discípulos que foi falado, tudo que foi falado durante 3 anos, eles esqueceram. O ser humano esquece. Sabe por quê? Não adianta só ouvir. É ouvir, guardar e viver. O que o Senhor quer de nós é que a gente tenha a convicção de que Ele não morreu porque Ele era um homem qualquer. Ele morreu porque nós somos pecadores e precisamos de ser regenerados com Cristo. Aleluia. Abra em 1 Pedro 2, 21 a 25. Dois, 21 a 25. Olha o que Pedro diz para nós aqui. 1 Pedro 2, 25. Porquanto para isto mesmo fostes o quê? Fostes o quê? Chamados. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultragem. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Por isso mesmo nós fomos o quê? Chamados. Eu fui chamado para ser abençoado, ter porção dobrada, receber um monte de bênção desse mundo? Não, tu foste chamado para ser seguidor, discípulo e pregador da palavra de Deus, ganhando almas para Cristo. Ele deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. E aí ele nos ensina aqui, dizendo, ele foi ultrajado e não revidou o ultraje. Ele foi maltratado, mas não fez ameaças. E nós temos que seguir os seus passos. Somos ultrajados, maltratados,
Quantas pessoas já maltrataram você, a mim, a todos nós? Sempre nesse mundo vai ser assim. Mas nós temos que seguir os passos de Jesus, porque para você ser santificado, separado e receber porção dobrada do poder e Espírito de Deus, você precisa ser diferente, amado. Você não é Cristo, mas você precisa se parecer com Ele. Você não é Jesus, mas você precisa ter as mesmas atitudes dele. Ser justo, praticar justiça. Estávamos desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e Cristo de vossa alma. Você se converteu a Cristo de fato? Sim ou não? Sim. Alguém se arrependeu aí? Não. Sim. Versículo 11 do nosso texto de Isaías. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a todos? A muitos. Não será a todos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, porque justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amados, olha que maravilha isso aqui. O fruto, você olha para a cruz, você vê Jesus sangrando. Muitos ali deviam dizer assim: olha lá, pregou tanto, fez tanta coisa lá, cara, lá onde ele foi parar? Mas a palavra está dizendo que o fruto, qual é o fruto? Qual é o fruto que vai alegrar o coração dele e ele vai ficar satisfeito? Qual é o fruto? Muitos, infelizmente não todos, mas muitos se renderão a ele e serão salvos. Quando Jesus ele morre na cruz, amados, Deus quer fazer com você, te chama, Ele quer fazer algo que hoje você não entende. E às vezes você rejeita e perde a oportunidade, porque você não consegue ver com olhos espirituais o que Ele tem lá na frente para você. Quando Deus me falou, me chamou para o seminário, eu não sabia que hoje eu estaria pregando a palavra dEle. Quando Deus me fez levantar a mão, me inspirou para levantar a mão, para ajudar o Ministério de Dependentes Químicos, eu não sabia que Ele ia me levar aonde Ele me levou e me trouxe até hoje. Quantos dependentes químicos foram libertos, aceitaram Jesus, voltaram para suas casas? Quantos? Todos? Não, mas muitos. Deus quer te usar, amado. Para com essa, meninice de achar que Deus só quer que você venha ao culto. Deus quer te usar, tem um chamado, tem algo, tem uma missão. E dessa missão vai dar frutos. Os frutos para dele é almas. É você ser salvo, é você voltar para ele. E Ele quer que você seja usado para também salvar almas. Para que leve almas para Ele. Você tem uma missão e a missão tem que estar acima da sua vida natural. Você não tem que abandonar a sua vida natural. Eu não abandonei a minha família. Mas festividade, essas coisas? Não. Primeiro é Deus. Está dando para entender? Primeiro é Deus. Primeiro é o compromisso com Deus. Porque Ele conhece o seu coração. Tem pessoas que faz jejum, fica de joelho, mas o coração dele não está em Deus. Aquilo tudo que está fazendo é para receber bênção, é para receber, é para ser atendido no pedido. Não é porque está ali com o coração disponível para Deus. Dá para entender a diferença. Sabe aquela pessoa que se aproxima só de você para poder
usufruir alguma coisa que você pode dar para ela? É assim que muitos crentes fazem com Deus. Aí vem tudo quanto é culto. Aí fica de joelho e faz o jejum, faz não sei o quê, mas a única coisa que ele quer não é Cristo, não é ganhar almas, não é viver Cristo, não é amar Cristo, é ganhar a bênção que ele deseja. Ganhou a bênção, some. Deixa. E Deus conhece o coração, sabe quem é fiel, quem é verdadeiro, quem não é. Deus sabe. Ele diz que antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece. Cada pessoa que se converte, amado, é um dos frutos ganhos. Quando ele foi para a cruz, ele estava vendo os frutos da salvação. Aleluia. Ele estava vendo as almas que iam se render a ele. Ele estava vendo que aquele sacrifício ia libertar. Eu acho lindo aquela lista de Schindler. Quem lembra disso? Cada tostão que ele pagou por uma alma, ele foi esvaziando o cofre dele. Ele foi pagando para que uma alma não fosse dizimada por Hitler. Ele foi pagando. Oi? Eu passei aqui uma vez. Ele foi pagando. E quando acaba a guerra, que todo mundo vai lá ovacionar ele, que ele olha para o carro, né? Ele olha, acho que para um relógio dele, não me lembro muito bem, alguma coisa que ele tem, ele disse: eu poderia ter ganho umas 3 almas. E ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Será que a gente pode chorar pela alma que a gente não está ganhando? Será que a gente pode se comover com a alma que a gente não está trazendo para Cristo? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito, você vai saber falar com as pessoas. Ela vai olhar para você e já vai sentir a atração por Jesus, porque você vai estar exalando Cristo. Isso é maravilhoso, amado. Isso é demais. No dia da crucificação, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Vamos lá em Hebreus. Imagina Jesus sendo crucificado lá. E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hebreus 1. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo assim: eles são ignorantes. Eles têm ignorância espiritual, eles não conseguem ter a visão espiritual de olhar lá na frente do meu sacrifício. Então perdoa eles. Por isso que nós temos que aprender a palavra para não ser ignorantes. Para alcançarmos essa visão espiritual. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz:
todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. E eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como os vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia! Aleluia! Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós somos levantados ministradores para anunciar o Evangelho, para levar a salvação. Nós somos salvos para salvar vidas. E aí ele diz ali que Deus, ele tem o trono, Jesus tem tudo, ele é o Filho. Mas ele diz no versículo 7, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, o quê? Labareda de fogo. Labaredas de fogo, amado. Seus ministros, quem são os ministros? Nós somos chamados para sermos ministros, e ele nos derrama sobre nós o que é labareda de fogo, fogo para consumir principados e potestades. Aleluia. Dá para entender a profundidade dessa palavra, amados? Gente, pelo amor de Deus, será que só eu sinto aqui esse poder manifesto aqui que me dá vontade de sair pulando? Tem gente com fome, vocês estão com fome? Hã? Eu estou com fome da palavra, eu estou com fome dessa labareira, eu estou com fome dela de Jesus, eu estou com fome de pular aqui, gente. Amém, aleluia. É amém, aleluia, glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um ministro assim, com essa labareda de fogo, com o poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, sinceramente, se eu fosse Deus, eu não derramava nada. Porque ninguém está com vontade. A minha neta, meus netos, né? Mas eu falo agora mais da Sara porque dá uma graça, né? Tenho convido muito com ela. Ela chega perto e diz assim, fome, vovó, fome. Ela não fica calada, não. Entende? Ou chorando, não. Ela vem dizer fome. Será que tem alguém com fome aqui de ser um ministro, uma ministra de Deus de fato? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a... De quem ele está falando aqui? vivendo sempre para interceder
por eles. Jesus precisa que interceda por ele? Não. Está falando de nós. Intercede por nós. Está falando dos ministros. Ele é o sacerdote único e perfeito. Mas aqui ele está falando dos ministros. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele, por quem? Por nós. Se cheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós com o Espírito inexprimível. Amados, precisamos, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fiquem de pé aí, por favor. Nós precisamos nos chegar a Deus. Nós precisamos chegar a Deus de fato. Caminhar com Deus, viver uma vida com Deus. Amém? Vamos orar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Mais essa oportunidade, ó. Mais uma oportunidade. Está na casa de Deus, na presença dEle. Ouvindo Ele, seus ensinamentos, para o nosso crescimento espiritual, né? É mais do que qualquer coisa que a gente venha pedir nesse Natal, passagem de ano. A presença dEle é tudo para nós. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Sim, Deus. te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, porque sem Ti nada poderíamos fazer e podemos fazer, Pai. Te agradecemos por este dia maravilhoso e abençoado. O Senhor nos brindou, Deus, com a sua sabedoria, com a sua presença, com os seus ensinamentos, com a sua paz, com a sua alegria, felicidade no nosso coração. Leva-nos em segurança aos nossos lares, tenhamos todos um almoço feliz, abençoado, no seio do nosso lar. Lar que o Senhor está sempre presente lá conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está forte.